Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Antes de começarmos o episódio de hoje, precisamos falar de um assunto muito importante. Se você tem incontinência urinária, você sabe que irritações e assaduras são bem comuns e frequentes. Mas olha só, a marca Tena, desenvolvida para a saúde e o bem-estar de quem tem incontinência urinária, possui uma linha de produtos que dá mais liberdade às pessoas que têm perda de xixi. É a linha Tena Dermacare, que possui lenços umedecidos, fraldas, calcinhas, cuecas, absorventes descartáveis. Produtos do início ao fim, pensados no conforto e na liberdade de quem tem incontinência urinária e quer ter uma vida ativa. Quer evitar irritações, ter uma pele saudável e livre de umidade? Peça sua amostra grátis na linha Tena Dermacare no site www.tena.com.br. Tena, cuidar da sua pele faz bem a você. E aí, Dr. Cid? Fala, Moisés, tudo bem? Mais uma gravação do episódio espetacular para você do Líder Medcast, o melhor podcast de saúde do Brasil. O nosso maior compromisso é trazer para você informação de qualidade, informação checada, com autoridades nas áreas que a gente traz aqui para debater. Não se esqueça, se inscreva no canal, curta nossos vídeos, comente, para que a gente possa continuar trazendo para você informação de qualidade. Hoje a gente tem a honra de receber aqui o Dr. Rafael Pessoa, médico cirurgião formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também diretor médico da Connect. Vamos falar aqui sobre hoje um assunto um pouco diferente, que é empreendedorismo médico. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Rafael. É uma honra tê-lo por aqui. Boa noite, pessoal. Sidney e Moisés, muito obrigado pelo convite. É um prazer a gente poder estar aqui nesse ambiente tão gostoso para trocar sobre o assunto que eu gosto bastante de falar e me dá muito prazer. Confesso que eu gosto desse assunto também, vai ser uma honra, muito obrigado. Vamos lá, Moisés, vamos debater sobre isso. Vamos lá, seja bem-vindo novamente, Dr. Rafael. Conta um pouco da sua história, primeiro na medicina e depois como que foi parar nesse meio de empreendedorismo. A história começa já da origem da medicina para mim, né? Então, na verdade, eu fiz um intercâmbio durante o colégio e que eu gostava, sempre gostei muito da Austrália e tudo mais, consegui, enfim, um intercâmbio para a Austrália ao longo do ensino médio e lá eu tive uma experiência de vida com um projeto de empreendedores que jogavam como se fosse um grupo de cirurgiões plásticos para ir para países em desenvolvimento. Enfim, foi uma experiência que eu vi alguns resultados com os pacientes, uma forma que como eles conseguiam, com poucos recursos, ter resultados e impactos significativos na vida de centenas de pessoas. Como que, às vezes, você mudando pequenas coisas, você já conseguia ter grandes resultados. E isso me apaixonou e me trouxe para a medicina. Então, na verdade, através da cirurgia plástica que me trouxe para a medicina. Eu já entrei na faculdade, eu falei, olha, então eu tenho que fazer medicina para fazer cirurgia plástica. Mas eu entrei com a cabeça aberta, obviamente, podendo, uma infinidade de possibilidades na medicina. Tem poucos médicos na família, então, assim, na verdade, as minhas referências eram o cardiologista que tinha, uma prima do meu pai, enfim. Mas eu sabia que a medicina podia abrir muitas portas. Isso eu sempre soube, assim, da ideia de que a gente consegue ajudar muita gente de diversas formas. Não existe só uma forma de se ajudar alguém. Né? Então, e isso é uma coisa que para o médico é um pouco esquisita, né? Um pouco complexa, porque você tem que fazer ensino médio, o cursinho pré-vestibular, faz o vestibular, passa para medicina, perrengue para se formar depois. Todo um caminho clássico que seu tio lá, Exato. Sua tia se falam diuturnamente, né? Exato, parece que é a única forma de Exatamente, seguir, né? Eu também concordo que não é a única. Então, assim, durante a faculdade eu fundei uma liga de cirurgia plástica com os amigos e a gente organizava muitos eventos científicos, né, encontros, simpósios, chamava grandes especialistas, isso sempre dava muito prazer de organizar e ver quanto que a gente consegue ter impactos em centenas de alunos, em centenas de pessoas. Isso sempre me abriu uma porta de, poxa, eu gosto muito de organizar e pensar a visão de gestão de eventos, Sim. Gestão de projetos, gestão de pessoas, né? Isso sempre foi muito uma paixão que eu tive. Isso no começo da faculdade? Isso já desde o começo da faculdade. E a gente chegou a fazer o maior congresso, o maior simpósio até o momento, com centenas de alunos, lotamos um auditório, faltou luz no meio. Então, esses empecilhos, saber lidar com o empecilho. E era uma grande autoridade na cirurgia plástica. E aí você fica, pô, estou organizando o evento, falta luz. Isso. Então, assim, os empecilhos sempre foram parte, né, dessa trajetória. E assim que eu me formei, eu ainda continuava com a ideia de fazer plástica.
Mas eu fui fazer cirurgia geral, então me formei cirurgião geral, mas durante a residência, inclusive, um colega meu me chamou e falou, olha, vamos fazer... Eu tive aqui, a gente estava na casa dele, e um rapaz que trabalhava lá, cozinhava, ele fez um bolinho e o cachorro comeu. A gente falou, olha, interessante, o cachorro gosta de qualquer coisa, né, que você ponha, né? Até se for pedra, um pouco salgado, o cachorro vai gostar. A gente falou, mas tem uma coisa aí, a gente nunca viu nenhuma marca de produtos para cachorros. Então, na verdade, a gente lançou uma marca de produtos para pets, né? Então, na época, uma startup que a gente queria começar a fundar, mas, infelizmente, não deu certo, né? Por motivos até societários, não deu certo. A gente também estava cada um em um momento de vida diferente. A residência de cirurgia geral, para todo mundo que conhece, é uma residência um pouquinho puxada, né? Você chega muito cedo, sai muito tarde, dá muito plantão. Mas, enfim, de toda maneira... E grandes amigos meus também estavam fundando... Ganhou experiência com isso. Ganhei experiência e alguns aprendizados vitais, assim. Que provavelmente dá mais certo você fazer uma sociedade... A sociedade provavelmente vai dar muito mais certo se você virar amigo dos seus sócios do que você optar por fazer uma sociedade com seus amigos. Sim. Mas sem dúvida nenhuma. Sim. É muito mais provável que dê certo, né? Você virar amigo dos seus sócios. Com sócios, com clientes, com parceiros. É muito mais fácil. Se você quiser fazer negócio com o teu amigo, você vai acabar perdendo um amigo. Tem a probabilidade grande. Às vezes dá certo. Muitas vezes dá certo. Às vezes não por muito tempo também, né? Dá certo pelos primeiros 5 anos, depois você perde. Então, assim, é um risco muito grande. Por isso que a gente tem que saber muito separar isso, né? As amizades e dos empreendimentos que você vai ter. Mas não é uma regra, né? Existem exceções, mas... Exato. Mas a questão probabilística, né? Sim, a gente exatamente. vê muito mais dar errado até do que dando muito mais certo. Sim. É claro que tem grandes cases de grandes amigos que viram sócios fenomenais. Claro. Né? Mas a gente tem cases como do Facebook, de amigos que deram errado no final das contas. Né? Mas isso me abriu uma vontade. Olha, gostei disso, gosto disso, quero fazer mais disso. Um amigo meu também me chamou para participar do início da fundação da Conexa, que hoje é a maior de telemedicina. Estavam lá começando já estavam feito MVP, feito toda a primeira ideia. MVP, para quem não sabe, né, é o produto mínimo viável, que é como se fosse uma versão de testes, né, para você testar as hipóteses. Mas eu também estava na fase da residência de acabar essa startup. Eu falei, olha, bacana, mas não vai dar para mim realmente. Mas isso me abriu um grande ponto de interrogação. Será que é isso que eu tenho que fazer? Será que realmente é muitos sinais, né? Sim. E o talento seu aflorando a todo momento. Exato. Também, né? Porque esse talento a gente não consegue conter, né? É um talento que nasce com a pessoa e basta ela alimentar esse talento e que a coisa vai. Né? Não dá para lutar contra. Não dá. Você junta as pessoas, você começa a ter várias ideias, você começa, não, vamos resolver isso, botar isso para fazer. Porque senão você vai ficar frustrado, né? Então, exato. E o empreendedor, acho que ele vive disso, da tentativa e erro, né? Tenta 10 vezes, né? 3 ele erra, mas as 7 que acertam também cobre todo, né, a negatividade das 3 que errou. Então, o importante, não dá para acertar sempre. Você que está ouvindo, né? A gente é impossível acertar sempre. Quem vê o empreendedor pensa que ele já acertou de cara. E não é assim. Tenta, erra, e uma hora, algumas vezes, vai acertando, né? E é muito gostoso o erro. Assim, a gente tem que se acostumar a isso, é um grande aprendizado do empreendedor. É uma das coisas mais importantes. Você tem que se acostumar. Conseguir matar o erro no peito. Exato, mata no peito e aprende com ele. Quem é melhor é quem lida bem com os problemas. Porque problema tem o tempo todo, na sua casa, no trabalho. Então, quem não consegue lidar bem com os problemas, nunca vai conseguir dar mais que o passo. Então, uns grandes talentos do empreendedor é saber fazer do problema o tamanho que ele é de verdade. Exato. E trazer a solução para cada um deles com calma. Com certeza. Com calma. O grande sucesso não é a ausência de falhas, né? A ausência de derrotas. Pelo contrário, né? É a capacidade que você tem de tirar... Não é simplesmente acontecer uma derrota também. É você conseguir olhar para a derrota, ter uma visão crítica e tirar da derrota um aprendizado e não esquecer desse aprendizado, né? Tentar não errar de novo. Claro. E aí, quando eu acabei minha residência de cirurgia geral, surgiu uma oportunidade de eu morar fora. Por acaso, 5 de março de 2020, na beirada da pandemia. Na época da pandemia. Na beirada ainda, ali. Mudei para a Holanda. Eu ia fazer algumas especializações em negócios, gestão, empreendedorismo.
Só que, obviamente, 10 dias depois da Fechou pandemia, tudo. fechou tudo e eu me vi na necessidade de o que eu faço? Não vou voltar. Eu vou ficar aqui fazendo alguma coisa e vou tentar fazer cursos, né, essas especializações de maneira remota. Porque até a faculdade ofereceu, mas eles iam tentar fazer algo ali em cima da hora, né, de qualquer jeito. E eu optei por pegar faculdades que já tinham renome em fazer essas graduações, essas especializações à distância. Acabei fazendo diversas especializações. E aí, quando voltei ao Brasil no final do ano, voltei para a minha equipe de cirurgia bariátrica. E aí, no início de 2021, que um grande colega, que era o outro fundador da Conexa, também me fez um convite e falou: Rafa, estamos querendo fazer alguma coisa com cannabis medicinal. Está crescendo muito e cada um de nós tinha algo pessoal, né, de algum parente que fez uso medicinal de cannabis, a própria pessoa, ou conhecia, tinha um grande conhecido. E dali a gente falou: olha, bacana, acho que tem coisa para a gente ajudar, tem uma grande oportunidade para a gente ajudar esse setor a se desenvolver de uma forma saudável, sustentável, para que continue ajudando quem ajuda, né, quem é ajudado, para que essa pessoa continue durante muitos anos, a vida inteira, a ser ajudada e cada vez mais pessoas sejam ajudadas com os benefícios medicinais da cannabis, né? Então eu sei que já tivemos alguns convidados Tivemos aqui já alguns falando sobre isso, então não vou entrar nesse detalhe, mas esse é o grande ponto, né? A gente começar pequeno, não ter vergonha de começar pequeno. Perfeita essa colocação. Isso é o mais importante, né? Não pode ter vergonha. Tudo começou do zero. Do zero. A Coca-Cola começou do zero. Né? A Amazon começou do zero. Isso é real. O Google começou do zero. É difícil você ouvir isso e pensar nisso. Mas isso é exatamente dessa forma. Ninguém começa grande. Né? Você tem que ousar sonhar grande. Exatamente. O máximo possível. Exatamente. Você sonha o máximo que você puder, mira nas estrelas, e se você errar a estrela, você ainda tá na nuvem, né? Tá na nuvem, tá na lua. Alguma outra estrela você acerta. Exatamente. Né? E isso é do empreendedor. Não dá para ser uma coisa que já é visceral, né? Então, a pessoa que pratica isso, ela vai o tempo todo precisar dessa situação e vai utilizar da melhor maneira possível na sua profissão, independente qual seja. E o empreender, né, Rafael, e Moisés, não é apenas ter um negócio. Não. E isso é outra coisa importante. O médico também, que procura cada vez se especializar mais, trazer mais tecnologia para o seu paciente, ou até arrumar melhor o seu consultório, também é um empreendedor. Talvez não tenha essa mesma... É a linha clássica que a gente estava falando no começo, mas também é um empreendedor. E no fundo, o empreendedor é uma coisa que pouca gente entende, por incrível que pareça, em geral, não está pensando no resultado quando começa. Porque é impossível você começar do zero e pensar no resultado. Né? E quando ele percebe, ele já atendeu tanta gente, já espalhou aquilo para tanta gente, e o resultado, claro, vai vir também, mas a ideia inicial é o projeto mesmo físico da coisa, o projeto de ajudar pessoas, de envolver pessoas, de encantar pessoas, não importa, mas é isso que o empreendedor tem que pensar no começo, pelo menos na minha opinião. Você concorda com isso? Concordo, inclusive tem um livro do Eric Ries, A Startup Enxuta, um livro famosíssimo, inclusive recomendo a todos que se não leram, que leiam. A Startup Enxuta, em inglês é The Lean Startup. Ele fala sobre métodos, explica bastante, até como fundar uma startup, é bem interessante. E ele fala muito, e isso você vê largamente na prática, que uma empresa, uma iniciativa, um empreendimento, uma ideia, ela só deve existir, só deve surgir para resolver uma dor, um problema que existe. Porque nada pior do que você criar uma solução para um problema que você acha que existe. Não, porque isso aqui é fantástico, eu vou fazer isso e ninguém compra. E compra não necessariamente é pagar. Isso. Compra é aderir. Isso é a questão. Às vezes não é um problema. Não tem a ver com dinheiro, exatamente. Às vezes não é um problema que você precisa. Esse é um pensamento muito pequeno. É. Dizer que não vai vender ou comprar. Não tem nada a ver com isso empreender. Nada a ver com isso. Com certeza. Tem muitas pessoas na jogada, né? Tem parceiros, os clientes, todos os stakeholders, né, que se fala. E agregar valor em cima disso tudo. Isso é muito importante, por isso que hoje cada vez mais se fala em visões de ecossistema. Né? E por isso que quando a gente montou a Connect, a gente desde o D0, a gente já pensou na Connect daqui a 10 anos. Assim, a gente quer montar o sonho que você tinha falado. Mirar exato. Lá nos 10 anos. E já qual o caminho até lá. Também
Não adianta só sonhar Sim. e falar e ficar sentado com o bumbum. Caminho e fazer, né? Planejar Tem e que fazer. Planejar e fazer. Iniciativa sem acabativa, né? Não Exatamente. leva em lugar nenhum. Senão vira o tiozão do almoço de domingo que tem solução para tudo, mas prática para nada. Não fez nada. E a Desculpa, gente tio. E a gente sempre pensou nessa visão de ecossistema. Então, ajudar a entender a jornada do paciente, a jornada do médico, a jornada do fornecedor, a jornada do pesquisador. Então, quais são os stakeholders envolvidos? Cada um tem a sua própria jornada. Como é que eles vão interagir na supply chain do cannabis em si? Mas aí, tem roupa também, porque pode ter a linha já mais de tecidos e agrária, e pets e tudo mais. Então, a gente acaba fazendo um ecossistema que isso, na maioria das vezes, quando você vai pensar em empreender, você tem que pensar uma visão um pouco mais de integrar diversos stakeholders. Quando você é muito pontual, dificilmente você vai conseguir um resultado tão expressivo. Porque, às vezes, você não tem um N suficiente para poder te ajudar a dar alguma visibilidade para o seu negócio ou para você poder testar. Para alavancar, para ter escala. Não adianta fazer teste, só uma coisa. A gente empreender é testar. E Errar, testar e acertar. Quanto mais rápido você testa, melhor você vai. É a velocidade de Esse você corrigir a ciclo, sua rota. Isso aí. E lembrar que testar é uma coisa. Testar tem método. Então, assim, a gente que na faculdade entende sobre método científico, porque eu sempre digo, tem medicina baseada em evidência, mas tem negócios baseados em evidência. Não adianta eu falar, vou testar, vou fazer isso. Mas por quê? Sei lá, vamos fazer. Aí como é que você vai acompanhar? Não sei, vamos ver se dá certo. O que é vamos ver se dá certo? Como é que você vê se alguma coisa dá certo? Vai fazer uma campanha publicitária, vamos ver se deu certo. Mas o que você está julgando? Isso aí você mediu aonde? Cadê o número? Qual o indicador? Qual o KPI que você vai ver para isso? Qual o PI, né? Para isso? Você está vendo se vai dar certo por causa disso? Mas qual a teoria que você tem por trás disso? Então, tem método científico para você poder testar. Isso não deve enrijecer o processo. Então, a gente não pode ser a burocracia de você não testar, mas tem que ter um método. Porque senão você não sabe o resultado. Você às vezes está fazendo a pergunta errada. Está fazendo uma pergunta e está dando uma resposta e você acha que tem a ver uma coisa com a outra. Mas a velocidade que você consegue testar em pequenas amostragens e, a partir daí, saber qual a melhor forma de se fazer e pegar essa forma e injetar energia, e muitas vezes energia significa dinheiro também. Sim, claro. Trabalho, dinheiro, tempo, risco. Pessoal. Exato. Né? Menos tempo com a tua família, menos tempo de lazer. Exato. Por isso que se fala tanto em teoria equilibrar de tudo isso. Exato. Isso é um grande desafio. Esse é um dos maiores desafios. Esse é um grande desafio. Quem também é empreendedor tem que ter uma capacidade, uma disciplina rígida de horários, por exemplo. Muita coisa. Né? Às vezes a gente fala que vai chegar 7 horas, você vai chegar 5 para 7 e é isso que é cabeça do empreendedor. Né? Ele não poderia chegar 6h30 e nem está acostumado a chegar atrasado. Então, é isso. Tem que ter essa disciplina rígida. A logística tem que ser rígida. Né? Tudo amarradinho, né? Tudo amarradinho. Né? E isso persiste até quando? Até o final da sua vida. Porque isso está dentro de você. Exato. Entendeu? Está dentro de você. Você fica pensando, não, um dia eu vou sossegar. Não vai. Esquece isso. O empreendedor é o cara que mais trabalha naquela empresa e é para sempre. Aquele papo, chega último primeiro a chegar e último a sair, é verdade. Isso não é para provar nada a ninguém, não. Não consegue chegar tarde e sair cedo. Isso, e outra coisa, senta lá também está trabalhando. É uma escolha. E cada escolha é uma renúncia, né? Então, se você quiser que dê certo, e isso vale a mesma coisa que eu tinha falado, já que é um programa de saúde, vale para o profissional médico também. Sim. Aquela pessoa que realmente está engajada em dar certo. E quando eu falo em dar certo, mais uma vez, não é aquela linha clássica do dar certo. Ficou, né, milionário. Não, Forbes não é isso. 30, né? Que ele conseguiu atingir a meta dele. Pode ser em qualquer situação. E essa meta é reciclada. Exatamente. É a reavaliação das metas. Exatamente, que o tempo passa, o tempo muda. Por exemplo, quem diria que hoje, já com uma certa idade, já com uma estabilidade, continuo também, como eu disse, trabalhando bastante, a gente já está começando uma ideia de um podcast. Então, essa renovação também é outra uma característica bem importante de quem tem um pouco de empreendedorismo na veia ou muito. Igual você falou, você viu uma ideia, você fala, poxa, essa ideia aqui do pet é excelente. Você não pôde participar naquele momento.
né? Ou essa ideia é aquela. Então, mas você sempre avalia, né? E assim por diante. Como na medicina, né? Existem os procedimentos que vão se aprimorando, mas alguém teve essa visão, alguém estudou, né, profundamente para trazer o quê? O benefício para o último da cadeia, que é o consumidor. Exato. E você falou, né, uma coisa interessante de estabilidade, né? Você mencionou isso. E não tem nada mais estável do que uma sistolia. Então, você pegar ali no eletro, quando a pessoa tem uma parada cardíaca, você tem ali a sistolia. Isso sim é estabilidade. Exatamente. Então, assim, essa é a estabilidade que eu busco eventualmente. A única estabilidade vai ser esse tipo de estabilidade. Exatamente. Porque não é isso, assim. Às vezes tem... E é perfil. É perfil. E não tem Exato. certo ou errado. Não tem preto no branco. Né? Isso É difícil explicar isso, né? É difícil. Que é perfil. Porque o que está ouvindo está falando, mas como assim? Né? Eu quero minha tranquilidade. Tudo bem. Tá ótimo. Beleza. Tá certo. E nós estamos discutindo aqui, o Rafael a gente conheceu hoje. Mas a gente pensa a mesma coisa. Parece que é, né, é uma coisa escrita. Mas não, essa é a realidade. A gente se conheceu hoje, correto? É. Que a gente traz os convidados mentira. aqui, tem essa honra e ele ter aceitado o nosso convite, mas a gente bate esse papo, não tem pauta, né? A gente bate um papo aqui como todo podcast, né? Se conhecendo e batendo papo para você acompanhar. Mas às vezes quem está ali não entende essa história do, né, de estar sempre... Essa mentalidade diferente, né? Porque assim, e aí tem uma... ao meio dos empreendedores eu tenho às vezes umas críticas, né? Eu acho nossa língua tão maravilhosa, português, e às vezes a gente fica usando tanto palavra em inglês, né? Manda um invite pro call, sei que eu sou o chato que traduz tudo para português. Esse negócio de mindset, né? É mentalidade. Então a gente já falou várias vezes, mentalidade. Mas existe uma mentalidade do empreendedor, a mentalidade de você empreender, taxar, colocar em quadrado. Você é um empreendedor. Assim, tudo bem, mas é como ele falou, assim, você consegue ser empreendedor e não necessariamente ter uma empresa. Claro. Existem conceitos de intraempreender, né? Você empreender sendo, participando de uma empresa, participando de uma clínica e tudo mais, porque a arte de empreender, eu vou citar até a Endeavor, né? A gente graças a Deus, foi uma grande notícia boa pra gente. Semana passada a gente entrou para a lista da Scale Up da Endeavor, então a gente foi aceito semana passada. Então, já citando a Endeavor, eles definem, né, como o que é empreender, que é você conseguir pegar uma ideia, uma oportunidade e mergulhar nessa ideia, a oportunidade de fazer ela ter impacto sobre muitas pessoas. Tá? Então, é a forma de você olhar um problema. Isso é uma mentalidade diferente. Você vê um problema e que uma pessoa vai pegar o problema, nossa, é horrível. Que desespero, o que eu faço? Tem coisa aí. Dá para porque se a gente solucionar o problema bem, vai ter gente que vai se beneficiar disso. Claro. E às vezes eu tenho uma ideia, uma sacada pequena, que vai, era só você, em vez de virar a caneca assim, ou seja, toda vez que você for imprimir a caneca, já que a maioria das pessoas são destras, você deveria ter o símbolo desse lado, que é o que a pessoa vai ver. Mas se for algo comercial, você põe do outro lado. Então são pequenas sacadas que às vezes você tem, que, é muito ruim. Toda vez que faz isso, toda vez que eu paro no sinal, tem a pessoa... E empreender, a pessoa vê uma oportunidade onde as outras pessoas veem, de fato, só dificuldade. É uma solução de todo mundo ver só problema. E não tem problema isso, gente, porque primeiro que alguém tem que fazer isso. E também, só para a gente entrar num pontinho nevrálgico, na faculdade de medicina, esse assunto é um pouco tabu. Você concorda comigo? Um pouco eu fui bonzinho, então vamos, é muito tabu. Muito tabu. Mas, gente, 2023, vamos em frente, porque na verdade quem move as coisas são os sonhadores, são os empreendedores em qualquer tipo de profissão. Ainda mais na área da saúde, que tem uma vastidão. Exatamente. De oportunidade, de necessidade, de dores, de problemas. Claro, e aquele colega cirurgião que desenvolve uma técnica cirúrgica diferente para operar um pulmão, ele também é um empreendedor. Sim, só que ele não consegue enxergar isso. Mas ele é um empreendedor, que ele está entregando... Bolsa de Bogotá, né? A gente pensar assim... Exato. Você vê pelas dificuldades, né? Então, em Bogotá, na Colômbia, tinha uma dificuldade de materiais e um cirurgião para poder, na peritoneostomia, para poder não fechar, enfim, era uma técnica cirúrgica específica, ele colocou uma bolsa estéreo, né? Obviamente estéreo. E aí isso se deu o nome de Bolsa de Bogotá, porque ele conseguiu ver, não, tem que resolver. Isso é uma dor, e é uma dor de outro nível, né? Sim. Uma dor que tem que resolver, né? É uma dor quase que dolorosa também. E ele viu essa oportunidade e daí criou-se um dispositivo novo. Então, ter sempre essa mentalidade, independente de onde você estiver,
Na carreira médica não tem menor diferença isso. Nenhuma diferença. Milhões de oportunidades para ver. Claro. Seja na forma que você é cobrado pelo convênio, e aí você pensa, putz, mas se os convênios fizerem isso, pô, na verdade vou montar uma iniciativa para falar com todos os convênios que eu vou dar uma solução, pronto, tá empreendendo também. Ou só de dar ideia, você desviar o fluxo. Pô, eu tô vendo que aqui a pessoa com AVC tá parando lá na porta. Então o que eu vou fazer? Eu vou treinar os seguranças que vão abrir a porta ali de alguns hospitais, assim, abre a porta do táxi, eu vou treinar ele para ele identificar uma assimetria de face e ele vai estar autorizado para levar para TC. Eu vou treinar a copeira que vai levar a refeição lá, a menina da copa, para o quarto do paciente, para ela poder identificar precocemente. Então, isso são pequenas ideias de assim, como é que a gente vai melhorar? Como é que a gente melhora? Como é que a gente desenvolve para ter impactos positivos na vida das pessoas? Assim, independente do que for empreender da área, na saúde isso tem é muito mais visível. Sim. Até, acaba sendo visível na hora. Visível e necessário, no caso. Né? Mas é tão necessário quanto, às vezes, uma comida diferente que um restaurante criou. Né? Na prática, em algumas questões, na questão da ideia, né? Da criatividade, é parecido. Criar um novo produto, criar Exato. Uma nova linha de, sei lá, do que de carro que seja, mas o médico, ou o dentista, ou o engenheiro, também ele tem que estar atento a isso. E é lógico, gente, nós estamos discutindo um assunto e nem todo mundo precisa fazer isso, óbvio. E tá ok. Só que é bom que a gente entenda como funciona essa situação do empreendedorismo, do empreendedor que tem essa visão, como outros têm outras visões. E ok, isso é importante. E diria mais, até para as pessoas que pensam um pouco assim, para se sentirem acolhidas. Vocês são Sim. normais, tem muito espaço para crescer, vá atrás, não desista. Tem muita coisa bacana que dá para você fazer, impactos de milhares, de milhões, ou de apenas uma ou duas pessoas. Se você consegue mudar alguma forma de pensar, alguma forma de alguma coisa ser executada, você está impactando positivamente a vida de alguma pessoa, seja não na saúde, então, porque o médico ele pode também empreender fora da saúde, né? Ele é um ser humano, ele não é, né? Ele se formou em medicina, ele é médico, sim, ele é médico, mas ele é um ser humano. Antes de ser médico, aliás, muito né? antes. Tem nome, então, família. Tem nome, família, exato, tem dificuldades, tem estresses. Então, pensar em outras coisas que não seja saúde é normal também. Ok. E não tem menor problema. Nenhum problema. A gente está aqui, quem paga nossas contas somos nós, né? Então, mas essa mentalidade está chegando a mudar, não tá? Está mudando bastante. 15 anos para cá. Sei que o assunto está interessante, mas temos um recado para você. Quem tem incontinência urinária severa sabe que assaduras e irritações da pele podem acontecer. Mas existem maneiras de ter liberdade e conforto, mesmo com a perda de urina. Tena é uma marca que cuida da saúde e do bem-estar de quem tem incontinência. É a linha Tena Dermacare, indicada para pessoas com incontinência severa. Possui uma rotina de cuidado de 3 passos para deixar sua pele saudável, cada produto com uma função. Para manter a pele seca, use a fralda ou a calcinha, cueca, absorvente descartável na limpeza da pele. As toalhas umedecidas possuem vitamina E, ajudando na hidratação e conforto. E para manter a pele protegida, use os cremes barreiras, que são lançamentos da linha Tena Dermacare. São 2. O creme barreira para hidratação extra e o creme de zinco para peles sensíveis. Quer ter uma pele saudável e livre de umidade? Conheça a linha completa em www.tena.com.br. Tena, cuidar da sua pele faz bem a você. O número de health techs aumentou expressivamente nos últimos 10 anos. Né? Explica só o que é health techs para o pessoal que está nos ouvindo. São empresas de saúde, né, que baseiam muito do seu negócio em tecnologia. Então, hoje em dia, a maioria das empresas que baseiam em tecnologia de saúde, que são as health techs, elas foram fundadas por os últimos 10 anos. Assim. Mas aí por médicos ou por empreendedores na área da tecnologia? Excelente pergunta. Assim. E não necessariamente só tecnologia. Existem muitos empreendedores não médicos, mas a maioria das empresas tem médicos envolvidos ou no dia a dia da empresa, ou na sua fundação e também no dia a dia, ou tem boards médicos, comitês executivos médicos, então médicos como advisors dessas empresas. Então, são formas também do médico participar de empreendimentos. Ele ser advisor, pode participar uma vez a cada 2 semanas, uma semana, de uma reunião para dar uma ideia. Olha, a visão do médico, putz, muito bacana, mas na prática não funciona porque o médico faz isso, ele não vai querer largar a mão ali. Mas ter visões diferentes, isso para mim tem sido os maiores prazeres de empreender, é você conviver com pontos de vista muito diferentes dos seus
e que não tem certo e errado. São pontos de vista diferentes, que são experiências de vida diferentes, e muitos deles são não médicos, a maioria, inclusive, lá na Connect, não médico dos empreendedores. E você conviver com isso, você conseguir crescer, construir e desconstruir algumas coisas, algumas visões na sua cabeça. Mas isso é uma habilidade que acho que tem que ser inata do empreendedor. Que é saber vender e influenciar pessoas. Sim. Não impor a sua ideia, mas saber transformar ela. E receber também uma ideia totalmente contraditória da sua. Sim, é você estar aberto a bons feedbacks, né? Para saber dar o feedback Exatamente. também. E convencer as pessoas da sua ideia. Sim. Jogar para frente. Eu estava falando com uma amiga ontem, inclusive, né? E porque esse é um ponto muito importante. Como a gente não tem isso na faculdade, não tem isso na graduação, a gente não fala sobre isso. Isso é importante. A gente tem que se ajudar como médico, assim, tem que se estimular, se incentivar. Tem procurar ajuda, né? Procurar entender, buscar conhecimento. E buscar, e eu tenho grandes incentivadores para minha vida, assim. Então tem o Guilherme Weigert, que é o CEO e fundador da Conexa, o Gabriel Garcês, também da Conexa, tem o Rodrigo Junqueira, o Lucas Cotini, o Vander Cortese, que são de outras startups, da BIP, da Jaleco, da Artmed, e a gente procura também influenciar positivamente colegas que também estão começando outros empreendimentos, né? Colegas médicos também. Então, ontem eu estava falando que, assim, independente do que você for, um grande empreendedor, ele é um sonhador, e um sonhador, ele é um vendedor, que ele vende o próprio sonho. Sem dúvida. Você vende o sonho, e vender sem a visão só puramente comercial, até pro capitalista. Para o seu próprio sócio, você precisa vender, a primeira coisa que você tem que fazer. Perfeito. Né? Para todos. Você tem que vender para você mesmo. Para você mesmo, principalmente. Você tem que acreditar ali, olha, será que isso que eu estou pensando? Porque às vezes bate uma síndrome do impostor, né? Pô, será que eu estou viajando? Será que eu estou viajando? Sim, às vezes você também se sente otimista demais, mas não é isso. Só que você quer testar. E você aceita também a derrota, porque também, como a gente falou no começo, tem que ter resiliência, que é apanhar e levantar. Exato. Porque vai acontecer várias vezes, muitas, mais do que acertos, vão ter erros, claro. A vida é feita muito mais de não do que sim. Então, mas os sims que você tiver vão ser perenes, né? E os nãos vão ficar sendo parte de um sim. E você vai prosseguir firme e forte. E são parte desse sim, né? Claro, porque cada não é parte de um sim. Você teve esse sim porque você teve vários não. Exatamente. Você vai aprendendo com eles. E pouca gente entende isso. Exato. Mas como eu disse, não tem problema. Mas esse é o nosso assunto hoje. E se você não está se encaixando nisso, ok. Né? Tá tudo certo. Não, e tá tudo certo. Eu acho que também é sem muito romantismo, né? Isso que eu não às vezes me preocupa um pouco. Estava até conversando logo antes de vir para cá com o meu sócio, Fernando Domingues, e a gente conversando, cara, não tem muito romantismo também, né? Porque tem muita gente que adora romantizar a vida de empreender e fazer isso, fazer um negócio, alguma coisa assim diferente. Claro. Não tem nenhum glamour, assim, tem o mesmo glamour que a vida tem, né? Então, independente do médico, do não médico, isso é você que dá a sua própria vida isso. Mas tem gente que romantiza demais, dizendo, não, porque startup, não sei o quê, a vida de startup é uma vida diferente. Porque aí fica imaginando aquela visão, né? Gente, startup não é só que nem no Google que você joga ping-pong, tem aquela piscina de bolinha, videogame o dia inteiro. Trabalha na praia, no computador. Começa às 10h30, acaba às 3h, não é bem assim, né? É bem diferente disso. Bem diferente é o contrário disso. E aquilo é muito pesado. É muito pesado, assim como qualquer trabalho é muito pesado também. Então, assim, novamente, sem pressão, assim, não precisa... é certo é melhor ser empreendedor, ter essa visão? Não, são visões diferentes e que são muito bacanas, assim, são muito legal você ter visões diferentes, né? Você trabalhar e saber que tem gente que está trabalhando do seu lado, às vezes literalmente do seu lado, ombro a ombro, e que não tem a visão que nem a sua. Ele quer realmente resolver um problema ali e tal, mas daqui a 5, 10 anos pode ser que até mude. Pode ser que essa pessoa olhe para trás e fale, poxa, quer saber, realmente eu vou querer me envolver mais em criar soluções, vai ser impactada por alguma coisa na vida dela que vai estimular uma virada de chave. Então, não existe nada escrito em pedra. E tem esse lado que você, aproveitando esse gancho, né, que você como o mentor, o gestor de tudo isso, o idealizador, ou sei lá como a gente pode chamar, então falando de empreendedor, né, mas outros nomes, você traz um monte de gente junto com você, gente que acreditou em você, e que você traz todo esse pessoal para cima também.
Alguns vão ultrapassar a barreira, como você falou agora, né? Outros vão para outros caminhos e tá tudo certo. Tudo ótimo. Mas o empreendedor, que é o sonhador, o cara que botou a cara para bater, para apanhar e para começar essa trilha do zero, sem ele nada aconteceria. Né? Nada aconteceria. Independente de qualquer coisa que a gente fale sobre o mundo, sobre o Ocidente, sobre o Oriente, sobre posições ideológicas, esse tipo de cidadão, ele está presente em todos os aspectos das empresas, até na política, tem empreendedor em tudo. É o cidadão que vai arrastar esse pessoal que vem junto, né? Que vem junto e cresce junto e todo mundo forma essa corrente. Mas alguém tem que ter esse impulso inicial, apanhar mais que os outros, né? E assim vai. E é muito importante a gente sempre ter uma visão de que é um caminho doloroso, mas ele não deve ser solitário. Esse é o mais importante. Né? Tem muita gente que acaba se isolando em claustros. Né? A gente tem que compartilhar, tem que interagir. Tem que interagir porque a ideia é que seja sustentável. Se você gosta disso, você quer fazer isso por muito tempo. E é insustentável você fazer isso sozinho. Nem dá para fazer sozinho, nem dá. Então, assim, as pessoas que têm umas ideias muito egocêntricas demais, assim, eu quero que o meu nome seja estampado lá na capa da Forbes 30 Under 30, não sei o quê. Isso vai ter um mais limite. Influente. Dificilmente, assim, vai ser muito saudável para a própria pessoa, né? Até para longo prazo. E as vitórias compartilhadas são muito mais gostosas. Então, você criar um time, então você vender para o sócio, assim, e aí o sócio tem que estar com aquela garra, aquela gana que nem a sua. Então você tem um grupo que é assim, e tá todo dia todo mundo junto. Manter tá no isso. Front ali, né? Todo dia no front, na guerra, assim, todo dia uma guerra nova, todo dia 1, dia 1º, né? Os nossos sócios, o Rafael Avelar, eles tem esse slogan dele, né? Todo dia é o day one, né? Então... Para manter a energia. Todo dia é o primeiro dia da meta, assim, como se fosse, né? A meta tem 30 dias para bater, todo dia é o último praticamente, ou o primeiro dia, né? Depende do ponto de vista, né? Mas assim, você tem pessoas ao seu lado e que te apoiam em casa também, isso é muito importante, né? Então não deve ser uma jornada solitária e tudo que é compartilhado é mais gostoso, com certeza. E como você tinha falado, é doloroso. Doloroso. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas. A própria carreira que você escolhe já começa, né? Que você falou que escolheu na sua viagem lá para a Austrália, aquilo já era um empreendedorismo. E você também que é médico, que é engenheiro, esses momentos todos você já estava empreendendo pessoalmente, né? Talvez você não entenda, nem todo mundo entende, mas mesmo no seu consultório, no seu escritório, né, quem é arquiteto ou dentista, está empreendendo o tempo todo para tentar trazendo valor para a tua imagem, conseguindo ajudar pessoas, e claro que também o resultado vai aparecendo, vai melhorando. Não é o caminho reto, né? Então o Rafael começou a falar que inicialmente a sua especialidade que você almejava era cirurgia plástica. Foi para cirurgia geral. Exato. Está empreendendo em cannabis. E essa é a grande lição, às vezes, que a gente tem que tomar, de se permitir. Somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Não é possível que exista uma fórmula de como a gente tem que fazer alguma coisa, seja o que é o sucesso, porque a gente falou lá atrás. Então, assim, não é se possível. alguém fala que existe, também não vai ouvir, porque não existe. Vai vender um curso de como fazer isso, né? Provavelmente é isso, está atrelado a uma pirâmide de Bitcoin. Né? Então, assim, a gente tem que saber que não é possível que exista uma fórmula só de sucesso, de felicidade. A gente tem que se permitir tentar de vez em quando. E é muito interessante você ter a ideia de fazer amigos que te valorizem nisso, que te incentivem a isso, né? Que não fiquem... Isso é muito importante, ter família que te incentive a fazer isso. Né? Porque se você tentar, você chegar a um ponto que você consiga, ok, acho que eu estou feliz aqui, esse momento você vai olhar, poxa, ainda bem que lá atrás, eu me permiti testar um pouco. E tudo bem também voltar. Então, aquela grande... O dilema, né? Você fica na assistência, né? Então, para quem não sabe, na medicina distingue-se muito isso, né? Da assistência, que é você ficar ali com o paciente no dia a dia, atender um paciente por vez, ou operar um paciente por vez e tal, ou ficar na parte de gestão ou na parte de empreendedorismo,
você tem que escolher mudar Ou um de pouquinho pra cada, outro. não é impossível. Precisa, Não é impossível. Precisa escolher só Não um. precisa abandonar a medicina assistencial para você empreender em qualquer área. Não há nenhum problema nisso, nenhum óbice, nada. E se você quiser passar para uma por um tempo e depois Isso. só uma, aí depois passar para só outra, depois passar para outra, também tá bom, tá Isso. tranquilo. Esse Não que tem regra, né? Essa regrinha Ninguém clássica inventou de um uma livro linha. de regras para dizer o que você pode fazer ou não. É a tua vida. Exatamente. Porque você tem, como você falou desde o começo, uma regrinha clássica que a nossa avó lá fala, né? Obrigado, vó também, mas não é tão assim, né? Você pode, no caminho, perceber aquilo que preenche seu coração. Isso. Isso que é importante. Tem que preencher o teu coração. Eu tenho certeza que você, Rafael, isso tudo te preenche, te deixa feliz, Extremamente. né? E faz com que você trabalhe sempre arduamente, mas com tranquilidade, com o coração batendo forte, com a mente aberta, né? E não é um sofrimento, é uma alegria. Tem um monte de dores, claro, porque nem tudo dá certo sempre, mas lá dentro você está sempre resolvido, realizado, praticando aquilo que você tem como talento, né? Talento nato. Deixar isso aflorar, né? Não botar numa jaula, numa redoma de vidro. Isso. Não, isso aí é proibido. Não, isso aí não tá Zona certo, proibida, porque isso tal não é pessoa que não fala. Tem que Isso é ser errado. Me falaram que é errado, porque eu vi fulaninho dando certo, e então tem que ser assim, né? Esse é o único caminho. Pelo contrário. E como que tá a vida hoje? Hoje tá 100% Connect? Isso. Tá 100% na Connect? Isso. Hoje, e aí por decisão pessoal mesmo, no último ano, então desde que eu me mudei, eu sou carioca, morava no Rio, e desde que eu me mudei para São Paulo, estou em dedicação praticamente exclusiva à Connect, e parte da minha vontade é essa. Eu sou apaixonado por operar, sinto muita falta, meu dedo treme de não estar com bisturi na mão em centro cirúrgico. De vez em quando, até quando eu volto ao Rio, alguns fins de semana eu dou uma escapadinha e vou no centro cirúrgico. Mas a minha ideia era focar bastante, assim, vamos construir esse negócio do zero, vamos fazer dar bastante certo. Hoje a gente está com quase 10 mil pacientes, já passaram pela gente, mais 4 mil médicos. Então, assim, tem muita gente que a gente já está impactando, com pouco tempo de existência, tem 1 ano e pouco de empresa. Então, assim, esse início, eu acho que eu quero muito, eu gosto muito, acho que precisa muito do dia a dia, né? Então, hoje, estou só nisso. Eventualmente, se precisar, ou se eu quiser, se lá na frente a gente reavalia. É o que você falou de reavaliar as prioridades e reavaliar as metas. Lá na frente a gente reavalia e vê se a gente volta para a cirurgia também. Mas o dedo tá tremendo aí de saudade. Treme demais. Porque você continua médico, continua o Rafael, continua empreendedor e tá tudo aí dentro de você. Tá tudo dentro. Aí você vai tateando a vida aí, usando de uma forma sem... Não precisa ter amarras, né? A gente vai de acordo com aquilo que naquele momento está sendo legal, que a gente está fazendo com a maior energia possível, com a maior alegria possível, que também é importante dentro de tudo isso. Exato. Tem que ter alegria. Tem que ter. Porque quem está perto de você tem que acompanhar a sua ideia. A trajetória tem que ser boa. Se ele não acompanhar a sua ideia, esquece. Não vai dar certo. Não tem aquela... O pessoal do teamwork, né? O time como um todo, todos têm que estar alinhados com a tua ideia, tem que ter comprado aquela ideia. E se não comprou, não vai dar certo. São vários sonhos, né? São muita gente sonhando junto, não tem como não dar certo. E outra, é um sonho grande, e depois dentro desse sonho grande aparecem sonhos, inúmeros sonhozinhos que ainda se multiplicam em mini sonhozinhos e assim vai, não tem fim. E é assim mesmo. É assim mesmo. Esse é o empreendedor. Que bom, obrigado a todos os empreendedores que trouxeram pra gente tudo que a gente tem. Né? De conforto, hoje, né? Tudo, esse microfone, tudo, né? O relógio, qualquer outra coisa, a nossa camisa, não é verdade? Todo o nosso lazer e assim por diante. Bom, estamos aqui chegando no finalmente. Achei excelente nosso bate-papo, Rafael, Moisés, gostou, aprendemos, sim. Batemos papo, dividimos com você que está aí. Palavras finais, Rafael, sobre o nosso assunto, o que você diria aí para quem está nos ouvindo? Alguma mensagem final em relação a isso? Primeiro, antes de tudo, agradecer pelo convite. A gente que agradece, foi uma honra. Fantástica, foi muito bacana, muito gostoso bater papo sobre, principalmente com pessoas tão bacanas e sobre um assunto que é tão legal, né? E o recado vai para todos que estão ouvindo a gente, seja médicos, não seja, se permita fazer o que tem uma vozinha lá atrás de você falando que você deveria experimentar, não deixa passar a oportunidade. Se arrepender de algo que você fez é uma coisa, se arrepender de uma coisa que você nunca fez é um dos piores sentimentos. Então, ouça a vozinha que está lá no fundo da sua consciência, se permita, teste, e teste com seriedade, como a gente falou, teste com método científico,
teste e vai impactar a vida de quantas pessoas você conseguir impactar. Esse é o melhor recado que tu pode dar. Excelente, Rafael. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Moisés. Obrigado a você que nos assistiu. Compartilhe, curta, faça com que a gente possa continuar aqui trazendo o nosso propósito, que é levar informação concreta para você, informação boa sobre saúde. E curta o Líder Medcast. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.